Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, estou aqui mais uma vez para falar rapidamente do amor de Deus, da sua bondade, da sua caridade para com nossas vidas, com aquele que nele crê e também com aqueles que também não creem, porque ele é bom para com todos, e exaltar a fé e os efeitos que essa confiança, essa fé, essa esperança nos traz através dele, para nos lembrar da sua obra em nossas vidas, na vida daquele que crê, na vida daquele que nele espera as dádivas, não as riquezas desse mundo, mas as riquezas da vida, que proporciona vida e paz. E buscando, assim nós haveremos de encontrar cada dia a nossa esperança renovada em seu amor, em sua bondade, em sua caridade. E eu vou estar lendo aqui a vocês para dar um exemplo daqueles momentos em que há uma preocupação, que vem uma dúvida sobre o que comer, o que beber, sobre problemas que surgem, desafios, para nos lembrar que Ele, estando no caminho, junto, não havemos de nos preocupar. E eu vou ler aqui uma passagem em que Ele nos chama a entender, através de seus discípulos, Ele nos chama ao entendimento e a perceber, a ouvir a providência dele para todos os momentos das nossas vidas. Amém? Vai ser rápido esse vídeo. Está aqui em Marcos, segunda multiplicação dos pães, capítulo 8 de Marcos. Vou ler do versículo 13 em diante. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles lhe esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoai-vos, que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda, que eles não tinham entendido ainda, que ele multiplicou o pão não só por multiplicar para fazer o espetáculo, não. É uma mensagem, é um ensinamento, algo para que a gente medite e entenda. E ele disse, né, tendes ainda... Então ele diz, não consideraste, nem compreendeste ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais, quando partis 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantaste? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: Como não entendeis isto ainda? Então, irmão, é assim. Porque, como eu falei em alguns momentos, as pessoas, eu vou me colocar também, nós ficamos inquietos,
preocupado, como aqui os apóstolos ficaram. Não temos pão, só temos um pão. E ele lembrou daquelas 5.000 pessoas que estavam, e que ele não as despediu com fome, mas multiplicou e não deixou que faltasse para que eles se alimentassem. E os 4.000 também, com os 7 pães. 2 vezes ele fez isso, e os discípulos que andavam com ele ainda, mas eu sei que tudo é para aviso nosso, é para entendimento nosso. Se preocupavam também porque só tinha um pão entre eles. E ele lembrou. Então ele nos lembra hoje também que aquele que nele crê não terá fome nem sede. Aquele que espera nele confia verdadeiramente e que caminha com ele será suprido sempre as suas necessidades e não terá necessidade, mas suprirá outros. Não receberá ouro e prata como o Deus dos Hebreus prometia lá, riquezas, né, lá no Monte Sinai, prometendo riquezas e isso e aquilo outro. Né? Não. O que ele nos promete é que teremos uma vida abundante. E a vida abundante não é a tradução de riquezas, de bens. Tá certo que não é pecado ter, é pecado quando o bem tem a pessoa. Como eu já preguei em outros vídeos, quando aquilo se torna o seu Senhor e faz você perder o amor pelo próximo, a caridade, faz se desviar da fé natural em Cristo e colocar toda a sua fé, seu amor naquelas posses, naqueles bens. Mas quando a gente tem, e aquilo apenas a gente tem, e não aquilo tem a gente, se você consegue entender o que eu estou dizendo, então não nos faltará nada. Não faltará a luz que iluminará a nossa mente para qualquer tipo de necessidade, problema que venha surgir. Todos nós conseguiremos passar, todos nós conseguiremos resolver, porque se pensarmos quantos momentos de incerteza já vieram em nossas vidas e nós estamos aqui, vamos ver que nada é digno ou precioso, tão precioso, que possa tirar a nossa paz. A paz de quem com ele caminha, quem com ele está, de quem em ele, de quem nele crer, não consegue tirar. Vocês entendem? Então é isso que eu venho falar, que continue crendo, acreditando nas suas promessas, nesta vida, na próxima vida, em tudo que ele nos ensinou, tudo que ele nos disse, tudo ele cumpre em nossas vidas, cumpre na vida daquele que nele crê, que nunca faltará nem a sabedoria, nem o pão, nem o suprir, nada nos faltará. Se confiarmos plenamente nele, se tivermos fé, não um desejo, uma vontade, um querer, mas a fé, uma fé inabalável, que nos remeta à certeza de que ele nos dará a luz no momento de escuridão que vier a surgir na caminhada em nossas vidas. Tudo isso nos é dado gratuitamente. Tudo isso. E eu vou ler aqui em 1 Pedro, uma passagem que vai
firmar isso aí no seu coração, na sua mente. Que está em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 3 em diante. Eu vou ler apenas para certificar da esperança e da certeza que quem com ele anda estará seguro, sempre, através da fé. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, que eu digo para vocês, porque o mundo nos oprime, o mundo nos cerca de tentações, o mundo é astuto para ver se nos tira dessa esperança, desta fé, para causar em nós dúvida. Mas aqui diz que não há necessidade de estarmos inquietos. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, ao qual, não o tendo visto, nem eu nem você, mas nós cremos e o amamos, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrai-vos, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizavam da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho
para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amém. Glórias a Deus. Entendeu? É isso aí. Essa é a fé. Essa é a esperança. E que ele diz que os anjos desejam conhecer isso que nós conhecemos e não conhecem. Porque para nós foi revelado essas coisas. Para nós foi dirigido esta palavra, e estas palavras, e estas promessas, para que tenhamos em nosso coração a certeza que o caminhar com Ele é vida, e morrer com Ele é lucro. Estejamos em paz e busquemos a paz que nele há, e na sua palavra, e na sua promessa que é verdadeira, para cada um daquele que crer. Em o nome do Senhor Jesus, eu espero que essa palavra fortaleça a vossa certeza e a vossa fé e a vossa esperança, que não foi eu que falei, são as palavras dele, ditas e repetidas para aqueles que buscam amar a Cristo e confiar no seu infinito, misericordioso e para sempre amor por cada um de nós. Amém e amém.